quando vocês já têm um pré-diagnóstico, quando vocês terminam toda essa avaliação do paciente e que vocês conseguiram selecionar alguns dos problemas que eventualmente possam estar na origem desta ou daquela patologia, aí é o momento chegado de vocês pensarem no encaminhamento desse paciente. O encaminhamento do paciente, que vocês fizeram uma boa anamnese e uma boa triagem profissionalmente falando, vocês vão poder, obviamente, causar um maior impacto positivo na vida desse paciente. Por exemplo, se vocês detectaram a tal situação de uma hipertrofia da tireoide, encaminhar esse paciente para um cirurgião é muito importante e pode significar para esse paciente muito na sua vida. Mas eu nem precisaria ir tão longe. A questão das situações que implicam a otorrinolaringologia, as situações de diagnóstico conjunto da otorrino com a medicina dentária, que são paredes meias, que são vizinhos de casa, algumas alterações que vocês podem detectar quando o paciente apresenta no seu consultório com determinadas queixas e que você não identifica, por exemplo, uma boa etiologia para uma boa causa para aquela cefaleia que o seu paciente refere, eventualmente uma consulta de oftalmologia pode ser encaminhada e recomendável, então você também vai poder fazer esse encaminhamento. Se a postura do seu paciente não estava mais adequada, se você nota que aquele paciente tem uma cifose muito acentuada a nível dorsal, você pode perceber uma lombar com uma hiperlordose. Então há essa compensação aqui de uma alteração postural, você pode encaminhar para o ortopedista, eventualmente até para o fisioterapeuta. Se o seu paciente vem com sobrepeso ou se ele tem determinados tipos de abrasão ou de padrão dentro da cavidade oral, ele pode precisar do endocrinologista ou até do nutricionista. Vocês percebem que todas essas situações acabam sempre por gerar uma necessidade de percepção e eventualmente de um pente fino noutra área. Se o paciente chega na sua consulta e se queixa, por exemplo, que perde a eficácia da sua voz, que tem uma disfonia com muita facilidade e se queixa com muitas dores de garganta e etc., esse paciente pode simplesmente já ter alguns problemas relacionados com a voz, eventualmente precisará de uma consulta de diagnóstico na terapia da fala. E por aqui afora eu poderia ficar aqui a falar para vocês da importância de uma primeira consulta, toda uma nova live, fazer uma outra abordagem completa sobre isso. Mas o encaminhamento dos pacientes, na realidade, ele tem uma importância fulcral para vocês, porque esse encaminhamento é aquilo que vos traz segurança. E esse encaminhamento traz segurança por quê? Porque vocês sentem-se seguros quando são suportados por uma rede de proteção, por uma verdadeira network, uma rede de profissionais que trabalha em conjunto para gerar melhor saúde para o paciente. E aí vocês têm, obviamente, mesmo sendo jovens, mesmo com menos experiência, a possibilidade de prestar um serviço, um cuidado ao seu paciente que é superior, que é completamente um ponto fora da curva. Vocês vão estar certamente a granjear por parte de todos esses profissionais o reconhecimento da sua atuação e vão ganhar por parte do seu paciente o reconhecimento pela sua prestação em termos de cuidado da saúde. E isso vai fazer com que você ganhe uma coisa muito importante, especialmente para você jovem dentista que não tem a barba branca ou o cabelo branco para te ajudar nessa informação subliminar, que é a autoridade. Por razões erradas, às vezes os pelos brancos conferem autoridade pela maturidade, mas não é a melhor maneira de conquistar a autoridade. Você pode conquistar a autoridade pela sua competência, pelo seu fator diferencial, por você ser um profissional focado, por ser um profissional que percebe o paciente como um todo, que tem uma visão holística do paciente e que principalmente segue a ideia, a filosofia de um tratamento integral e individualizado. Você vê o paciente como um todo e não como uma boca com duas pernas. Isso é aquilo que nós procuramos fazer quando nós criamos exatamente o DGR Método, para que você seja um profissional fora da caixa, um ponto fora da curva.